Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Matemática Mate Inspira. Eu hoje vou falar-vos aqui um bocadinho sobre equações exponenciais. Para isso, vamos resolver três equações. Elas são equações tipo, portanto, é importante que percebam o método utilizado em cada uma delas e que depois possam aplicar em situações semelhantes. A primeira equação, que é 2 elevado a 3 menos x igual a 128, leva-nos para a situação mais básica. E vamos definir para estas situações um plano. Ora, o plano é o seguinte. O que nós vamos procurar fazer é chegar a uma situação em que no primeiro membro e no segundo membro da equação estará uma exponencial com a mesma base. Portanto, num dos lados, e uma vez que estamos a trabalhar já com base 2, teremos que no primeiro membro ter 2 elevado a um certo expoente, uma expressão qualquer, e do outro lado a mesma coisa. Depois disto acontecer, então é fácil porque uma vez que a função exponencial é injetiva, e o que é que isto significa? Que se tivermos, eu vou fazer aqui assim rapidamente só uma representação do gráfico da função, se tivermos dois objetos que sejam diferentes, por exemplo aqui x1, x2, então as imagens serão necessariamente diferentes. Estará aqui a imagem do x2 e aqui seria a imagem do x1. Isto numa função f de x igual a 2 elevado a x. Ora, isto acontece com os objetos diferentes. Objetos diferentes implicam imagens diferentes, o que significa que se aproximarmos este x1 do x2 até coincidir, então, se nós temos, por exemplo aqui, uma situação em que há duas imagens da função que são iguais, os objetos necessariamente terão que ser iguais, terá que ser o mesmo objeto. Não é possível fazer isso com objetos diferentes numa função injetiva. Bom, então vamos à situação em concreto. E, seguindo o plano, vamos tentar transformar o 128 numa potência de 2. Portanto, o que nós queremos é que isto fique escrito como 2 elevado a qualquer coisa. Que expoente será este? A melhor forma de fazer isso é começar por decompor o 128. Portanto, como cálculo auxiliar, vamos decompor o 128 em fatores primos. Isso faz-se, por exemplo, com este método. E vamos começar por dividir pelo menor número primo possível. Como é par, dividimos por 2. Ora, por 2 fica 64. Dividindo por 2 novamente, ficará 32. Por 2, 16. E por aí fora, até não conseguirmos dividir mais. 2 e 1. Ora, neste momento temos aqui como fatores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 2. O que significa que o 128 pode ser escrito como 2 à sétima. Aqui, neste momento, é aconselhável fazer alguma confirmação do resultado. Portanto, para ver se não se enganaram nas contas. Na calculadora vão lá e colocam 2 elevado a 7 e podem confirmar que dá os 128. Agora, voltando à equação, temos então que 2 elevado a 3 menos x é igual a 2 à sétima. Estamos na situação que pretendíamos no plano, e nesta situação, se as potências têm a mesma base e para serem iguais terão que ter o mesmo expoente, uma vez que é uma função injetiva. E assim igualamos o 3 menos x a 7. Sai uma equação muito simples, de primeiro grau. Ora, o menos x, e vamos tentar isolar o x, passamos o 3 para o outro lado, 7 menos 3. Conclusão, o x será igual, 7 menos 3 dá 4. Uma vez que temos aqui menos, isto ficará menos 4. Conjunto de solução é igual a menos 4. Chegado a este ponto, e em situações assim relativamente simples, é bom, podemos e devemos confirmar se a solução está correta, substituindo a nossa solução na equação inicial. E isso pode ser feito mesmo rapidamente e de cabeça, colocando no sítio em que está x o menos 4. Como temos um menos antes, ficará mais 4. Ora, 3 mais 4, 7. Ficamos com 2 elevado a 7, que, como já tínhamos visto, é 128. Portanto, esta é mesmo a nossa solução.
Exercício 2. Neste exercício o plano vai ser o mesmo. Portanto, vamos novamente procurar ter no primeiro e no segundo membro uma exponencial com a mesma base, mas aqui muda a base, não é? Portanto, temos aqui este E. Este E é o número de Neper e que é aproximadamente igual a 2,7. Isto é um número irracional, tal como o π, por exemplo. E no nosso plano vamos tentar chegar a uma situação do tipo E elevado a qualquer coisa num dos lados e no outro, não é? Depois de termos esta situação é só igualar os expoentes, é fácil. Agora, este exercício, a única coisinha que tinha assim de mais difícil ou que tínhamos que ultrapassar era como transformar o segundo membro numa potência de base E. Vamos deixar o início igual, o primeiro membro. E agora, recordando um pouquinho as propriedades que nos diziam, por exemplo, que numa potência com expoente negativo, vamos imaginar a elevado a menos n. Quando nós temos esta situação, nós podemos passar para a forma 1 sobre a, portanto, invertemos a base e elevamos ao expoente n. Se quisermos ainda, podemos escrevê-la como 1 sobre a elevado a n. Se repararem, a situação que nós estamos a tentar transformar é parecida com esta. Portanto, nós vamos tentar passar daqui para aquela fase inicial. De uma forma muito prática, basta pensar assim. Se nós passamos uma potência que está no denominador para cima para o numerador, basta passar o seu expoente ao simétrico. O que significa que aqui vai ficar E elevado a, e transformamos o x menos 3 no seu simétrico, colocando um menos antes desta expressão. Pronto, agora vamos arrumar um pouquinho ali o expoente. No segundo membro fica menos x mais 3. E cá está a situação que nós queríamos. Temos exponencial de base E dos dois lados. Logo, uma vez que é uma função injetiva, basta igualar os expoentes. 2x mais 1 é igual a menos x mais 3. Agora, é uma equação de primeiro grau. Basta resolvê-la em ordem a x. Portanto, passando o menos x para o primeiro membro ficará mais x, passando o 1 para o segundo, 3 menos 1. Agrupando o que é possível, 3x igual a 2 e, finalmente, o x é igual a 2 terços. Logo, conjunto de solução 2 terços. Se quiséssemos, podíamos ainda substituir na equação inicial, ver se estava tudo ok. Até podemos fazer isto rapidamente. Colocando no x 2 terços vezes 2, 4 terços, mais 1, que são 3 terços, iria ficar 7 terços. No segundo membro, ficaria 1 sobre, e agora o E elevado a 2 terços, menos, e o 3 são 9 terços, portanto 2 terços menos 9 terços ficaria menos 7 terços. E cá está, usando novamente a propriedade anterior, podemos passar este E elevado a menos 7 terços para cima, ficaria E elevado a 7 terços, logo verifica-se que aquela é a solução correta. Eu quero ainda aproveitar este exercício para chamar a atenção para um cuidado que vocês têm que ter. Portanto, quando nós usamos aquele raciocínio, aquele plano geral que é igualar apenas os expoentes nas funções injetivas, isto funciona mesmo apenas nas funções injetivas. Porque, por exemplo, se nós tivermos uma função que não é injetiva, e vocês conhecem bem a quadrática, se nós fizermos aqui rapidamente o seu gráfico, por exemplo assim, a função não é injetiva, graficamente isso é fácil de perceber, porque traçando uma reta horizontal, ela cruza a função, o gráfico da função é mais do que um ponto, o que nos leva para uma situação em que objetos diferentes, x1 e x2, vão ser transformados pela função em imagens iguais. f de x1 é igual a f de x2. E isto não pode acontecer numa função injetiva. Portanto, esta função, f de x igual a x ao quadrado, não é injetiva.
E que consequências é que isto tem? Se nós chegássemos a uma situação, numa equação, em que temos x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, podíamos cair também no raciocínio anterior, no erro de utilizar esse raciocínio nesta situação. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Poderíamos pensar assim, bom, temos potências com o mesmo expoente dos dois lados, no primeiro membro e no segundo membro. Para que as potências correspondam ao mesmo valor é preciso que as bases sejam iguais. Mas atenção, realmente, se o x for 3, as potências ficam com o mesmo valor. Mas será o único valor a colocar aqui? Não haverá outro valor que vai transformar este x ao quadrado em 9, não é? Porque 3 ao quadrado é 9. Existe. E é fácil perceber que esta equação deveria ser resolvida de outra forma. Não pode ser como estávamos a tentar fazer, mas sim, como é habitual numa equação de segundo grau, x ao quadrado é igual a 9. E agora aqui são evidentes as duas soluções possíveis. Ou x é igual à raiz quadrada de 9, que é 3, ou x é igual a menos raiz quadrada de 9, ficando menos raiz, desculpem, ficando apenas menos 3. Portanto, aqui não é assim, mas sim, a raiz será menos raiz quadrada de 9, que vai dar o menos 3. Portanto, cá está. Tínhamos duas soluções e não apenas uma. Concluindo, aquele raciocínio funciona nas funções injetivas. Passando ao terceiro exercício, agora temos uma situação um pouquinho mais complicada. O que temos aqui não nos vai permitir escrever naquela forma que nós há pouco estávamos a usar, ou seja, não vamos conseguir chegar a uma situação deste tipo. Portanto, aqui vamos ter que usar um plano diferente. O plano envolve uma mudança de variável. E este é um exercício tipo. Poderá surgir com algumas variações nos valores, nas exponenciais, mas mais ou menos o raciocínio vai ser este que vamos utilizar. Então, o que é que nós precisamos? Primeiro que tudo, vamos procurar ter na equação toda exponenciais com a mesma base. Temos aqui 4 elevado a x, mas aqui temos 2 elevado a 4x e não queremos isso. Então, o que é que vamos fazer? Aquele 2 elevado a 4x pode ser transformado numa exponencial com base 4. Como? Usando aquela propriedade que nos diz que a elevado a n elevado a p, que é uma potência de uma potência, é igual a elevado a n vezes p. E reparem que eu posso trocar aqui. Portanto, se eu faço n vezes p, também poderei ter p vezes n. O que significa que eu até posso trocar aqui, se necessário, a ordem destes expoentes. Por exemplo, eu posso escrever a elevado a p e depois elevar a n. Ora, aqui, o que nós vamos fazer é apenas 2 ao quadrado, o que nos vai levar ao 4, e depois teremos que, para ter 4x, elevar a 2x. Confirma-se multiplicando que dá 2 elevado a 4x. Agora, isto é 4 elevado a 2x e já temos as exponenciais com a mesma base. Bom, tem ainda aqui um truquezinho a fazer a seguir. Vamos escrever aquele 4 elevado a 2x como 4 elevado a x e a seguir ao quadrado, pela mesma propriedade que usámos anteriormente. Continuando, mais 3 vezes 4 elevado a x, mais 5, e vamos já passar aquele 15 para o primeiro membro, ficando do outro lado 0. Agora, quando já tivermos isto nesta forma, podemos fazer uma mudança de variável. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o 4 elevado a x é uma determinada variável, vamos lhe chamar y. Temos aqui também 4 elevado a x, que vai ser substituído por y, e vamos ficar com a seguinte equação, y ao quadrado, que era esta parte aqui, mais 3y, arrumando já aqui o 5 menos 15 fica menos 10, igual a 0. Ora, esta é uma equação de segundo grau, é uma equação que vocês já sabem resolver e que, como é uma equação completa, tem cá a, o b e o c, vamos ter que resolver com a fórmula resolvente. Ora, fazendo aqui alguns cálculos auxiliares, temos que o a é igual a 1,
o B é igual a 3 e o C é igual a menos 10. O que nos leva para, aplicando a forma resolvente, y igual a, e agora será menos b, portanto menos 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 3 ao quadrado fica 9, menos, e agora 4ac. 4, o a vale 1, portanto nem vamos escrevê-lo aqui, e o c, que é menos 10. Tudo sobre 2a, portanto ficará 2. De seguida, y igual a, vamos simplificar isto, menos 3 mais ou menos. Este menos 4 vezes menos 10 vai ficar mais 40. Mais 40 com o 9 ficará 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, agora resta-nos determinar as duas soluções. Y igual a, usando o mais, menos 3 mais 7 ficará 4, dividido por 2 dá 2. Usando o menos, menos 3 menos 7 é menos 10 sobre 2, y igual a menos 5. Bom, chegado a este ponto, o que é que nós temos? Continuamos a trabalhar com a variável y, mas a variável da equação originalmente é o x. Portanto, agora vamos ter que regressar à nossa variável de origem. O que significa que y igual a 2 vai passar a ser 4 elevado a x igual a 2. Ou y igual a menos 5 passa a 4 elevado a x igual a menos 5. Temos duas equações exponenciais daquelas mais simples. Mas uma delas, se observarmos com atenção, esta aqui, 4 elevado a x igual a menos 5. Mas pensa lá um bocadinho. O gráfico de uma função exponencial, neste caso a 4 elevado a x, a base é maior que 1, portanto a função é crescente. Vai passar aqui no ponto 0,1, como já sabem, e tem esta forma, mais ou menos. O que significa que 4 elevado a x tem um contradomínio sempre superior a 0, portanto, será r+. Ou seja, a função nunca se anula. Portanto, 4 elevado a x igual a menos 5 é uma equação impossível. Agora, trabalhando apenas a primeira das equações, 4 elevado a x igual a 2, vamos tentar cumprir aquele plano habitual, ou seja, vamos escrever uma exponencial dos dois lados com a mesma base. Portanto, o 4 elevado a x podemos transformar em 2 ao quadrado elevado a x, ou é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 2x. Do outro lado deixamos 2, que é como se estivesse elevado a 1, e agora, uma vez que são funções injetivas, igualamos os expoentes e fica 2x igual a 1. X igual a 1 meio. Portanto, o conjunto de solução será 1 meio. Terminamos assim esta aula sobre equações exponenciais. Então, bom trabalho e até uma próxima aula.